Torres eólicas, conceitos. Então agora a gente vai ver alguns conceitos aqui sobre torres eólicas, ok? A seguir veremos alguns modelos, tipos e conceitos de torres utilizadas nos parques eólicos. Então a primeira delas aqui é a torre híbrida da Enercon, não é? Ou seja, por que é uma torre híbrida? Porque aqui ó, ela vai ter parte dela, esse 3 aqui representa a parte de concreto. Normalmente aqui no Brasil são 18 peças de concreto. O número 2 aqui é uma peça de aço, não é? É um segmento de aço. E o número 1 também é um segmento de aço. Então o 1 e o 2 representam como se fosse uma outra torre de metal, na verdade, certo? Por isso a gente chama de torre, denominada torre híbrida. Parte de concreto, praticamente aí 70% de concreto e uma parte aqui de metal, certo? E em cima aqui nós temos o aerogerador. Então vamos ver algumas características aqui. Quando se fala em altura total de uma torre, é a altura até a ponta da pá, com a pá voltada para cima, né, na vertical realmente, certo? Então aí nós temos a altura total da pá. A altura nominal da torre, de uma turbina eólica, é a altura aqui no centro do cubo do rotor, a altura do hub, chamado hub aqui, que é o centro do cubo do rotor aqui, não é? Então desde da fundação até a altura do hub, nós temos a altura nominal de uma torre. Então aqui diz o seguinte: torre composta por segmentos de concreto em anel, que podem variar em número desde 18, 21 ou mais peças, certo? Na sua parte de aço, possui um segmento de 3 metros, aqui o número 2, então o segmento 3 metros, essa parte aqui, ó, certo? Que tem por função sustentar os cabos de aço protendidos da torre, além de conectar a parte de concreto à parte de aço. Então esse número 2 aqui, segmento de aço 3 metros, é aqui onde vão ser instalados os cabos de proteção, não é? Na sua grande maioria. E essa torre vai ser protegida a partir daqui, certo? A partir dele, também para cima, se conecta a outra parte de metal, um outro segmento que tem em torno de 20 a 25 metros. Essa torre possui ainda uma terceira peça, que é um segmento tubular de aço, né? Então aqui ó, acabamos de falar, segmento tubular de aço, aqui no número 1, ok? Que mede em torno de 25 metros. Tem por função conectar seu conjunto ao aerogerador. Então a partir dessa peça aqui, certo? Número 1, será montado a nacelle, não é? A partir daí nacelle, gerador e RAM. Características técnicas dessa torre: altura total 97 metros, peso 781 toneladas, peso do S1, então vamos voltar aqui para a gente ver, né? S1 aqui, ó, 38 toneladas, então o S1 é essa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte eu chamo de denominada S1, certo? Peso do S2, 14 toneladas, o segmento 3 metros aqui, ó, o S2. Certo? 14 toneladas. Peso de concreto, 728 toneladas, 18 peças de concreto. Então é a parte aqui, o número 3, perdão. Aqui o número 3 é a parte de concreto que pesa 728 toneladas. Altura do segmento de concreto, 3 metros e 82. Diâmetro do primeiro segmento de concreto, 7 metros e meio. Diâmetro do 18º segmento de concreto, 3 metros praticamente, não é? Então essas são as características técnicas dessa torre híbrida da Enercon. Aí nós temos abaixo aqui uma torre da Nordex, da Acciona, né? Nordex Acciona, certo? Torre totalmente em concreto pré-fabricado, formado por 4 a 6 peças de 20 metros, denominadas tramos. O último tramo normalmente tem em torno de 17 metros. Esse tramo recebe uma peça metálica chamada carrete. O carrete irá sustentar os cabos de proteção da torre e fazer a conexão com a nacelle. O carrete mede em torno de meio metro, não é? Então, onde é que está o carrete? Essa peça aqui, esse anelzinho aqui, ó, que a gente está vendo, ó, certo? Esse anelzinho de metal aqui é o carrete, né? O steel, em algumas montagens a gente também escuta o nome, né? Steel adapter, certo? O anel de aço, certo? Então ele liga aqui o conjunto de concreto com a nacelle. Essa torre aqui tem 6 tramos, ok? De 20 metros, sendo que esse último aqui tem um pouco menos, em torno de 17 metros. Características técnicas: altura 80 a 120 metros, peso do primeiro tramo 250 toneladas,
peso do último tramo em torno de 110 toneladas. O diâmetro do primeiro tramo é um pouco maior aqui, 8,16 metros, e o diâmetro do último tramo em torno de 4 metros. Torre de metal Siemens Gamesa. Então aqui tem uma torre, exemplo aqui, ó, da Siemens Gamesa, em metal, certo? Número de tramos, 4 a 5 tramos de metal, altura 80 a 95 metros, peso dos tramos 48 a 73 toneladas, comprimento 12 a 27 metros cada tramo, certo? Então vai depender do modelo aqui, nas torres de metal, é um exemplo aqui de torre de metal, né? E o diâmetro varia entre 3 a 4,60 metros, 3,20 a 4,60 metros o diâmetro desses tramos. Então vejam que é uma torre mais fina, normalmente menor, em relação ao tamanho das torres de concreto. Torre de metal Nordex Acciona também, então temos um tramo de metal da torre Nordex Acciona. Número de tramos 4 a 5 tramos, altura da torre 80 a 95 metros, peso dos tramos 48 a 73 toneladas, o comprimento dos tramos 12 a 27 metros e o diâmetro de 13,20 a 4,60 metros. Então isso aqui são características que podem variar de torre para torre, de fabricante para fabricante, certo? E de modelo para modelo. Cada fabricante pode ter um ou mais modelos de torre. E aí esses números aqui, essas características técnicas variam, certo? Atualmente as empresas estão sempre alterando seus projetos, modificando, não é? Então aqui são para realmente características, temos uma ideia do tamanho dessas torres, das condições das torres de concreto e metal. Torre de concreto da Siemens Gamesa, SG-132, 120 metros também. Essa torre é totalmente em segmento de anéis, concreto pré-fabricado, formado por 30 peças cilíndricas de 4 metros, com diâmetros que variam de 7 a 4 metros. Então aqui nós temos 30 peças de concreto e um steel adapter aqui em cima, um carretezinho também pequeno aqui em cima, para fazer a conexão com a nacelle. A altura desse segmento de concreto é de 4 metros. Após a montagem da última peça é colocada uma peça menor de metal denominada carrete. Então já falamos aqui, o carrete está aqui em cima, ó, conectando a nacelle. O carrete irá sustentar os cabos de proteção da torre e fazer a conexão com a nacelle. Número de tramos então, ou de segmentos em anéis, né? 30 peças, altura 120 metros, peso de cada segmento, aí, ou tramo de concreto, né? 50 a 20 toneladas, varia nessa faixa, os primeiros são realmente mais pesados. A altura do tramo 4 metros, o diâmetro do tramo 6,5 metros a 4 metros, certo? Então lembrando que as torres são cônicas, né? Tem uma conicidade, ela começa com a maior aqui embaixo, com a circunferência, o diâmetro do tramo ou do segmento maior, e aqui ele vai funilando, vai diminuindo.